Disjuntor. O disjuntor é um elemento que interrompe automaticamente a corrente elétrica quando esta ultrapassa uma determinada intensidade. Ou seja, então, o disjuntor funciona também como um sistema de proteção, não tão eficiente como o DR e o DPS, mas ele protege uma instalação. Mas para isso você tem que fazer o dimensionamento correto, né, numa instalação, para que ele funcione da maneira correta. Imagina você colocar um disjuntor de 50 numa instalação que, se a corrente chegar a 30, já começa a queimar tudo, já começa a pegar fogo. Né? O disjuntor não vai desarmar, porque ele não chegou na amperagem dele, né? Onde ele parte ali o sistema de proteção para poder desligar a fonte de energia. Os disjuntores são facilmente encontrados por todas as instalações elétricas, seja elas residenciais, prediais, industriais. Então, não importa qual seja, pois sempre haverá no mínimo um disjuntor. Mas afinal, você sabe o que é um disjuntor e para que serve um disjuntor? Existe muito tipo de disjuntores, portanto mostraremos tudo sobre disjuntores. O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que tem a função de proteger as instalações elétricas, ou seja, assim que a corrente elétrica que passa por ele ultrapassar o seu valor nominal, ele interrompe o circuito impedindo o fornecimento de energia para as cargas do circuito, evitando assim que elas e o circuito danifiquem. Para exemplificar e explicar de uma maneira bem simples e direta, o disjuntor é basicamente como um interruptor automático. E assim que ele identifica um valor de corrente elétrica que ele foi projetado para acionar, o mesmo secciona, abre o circuito em que ele foi instalado. Ou seja, como eu falei, se um disjuntor de 50 e a corrente ainda está em 30, ele não vai desligar. Mas quando essa corrente chegar a 50, né, ele vai detectar que está alguma coisa acontecendo e ele vai interromper o fluxo de energia. Então é importante você colocar o disjuntor correto, fazer o dimensionamento, o dimensionamento para que não ocorra um acidente imprevisto. O disjuntor atuará todas as vezes que houver pico de corrente, sobrecarga e curto-circuito. Mas é importante destacar que para todos os disjuntores funcionarem corretamente é fundamental haver o correto dimensionamento do circuito e dos componentes, como eu estava falando já anteriormente. Ou seja, hoje existe diversos dispositivos aplicativo na Google Play, né, que ajuda a fazer esse dimensionamento, ajuda a fazer os cálculos corretos para poder fazer a instalação correta do disjuntor, né? Ou seja, a amperagem correta, a fiação correta, quantas tomadas pode ter em determinado cômodo, quantas lâmpadas, etc. Ou seja, existem diversos aplicativos que nos ajudam, nos auxiliam nesse sentido. Ou seja, não é necessário você estar fazendo diversos cálculos para poder estar colocando o disjuntor correto, né? Ou seja, esse aplicativo, se você coloca ali os dados necessários, né, correto, para que ele dê uma informação para que você possa usar. Aqui temos a foto de um disjuntor, um tipo de disjuntor, um disjuntor monofásico, de 20 amperes, né, mas existe disjuntor de 30, disjuntor de 40, 50, 62, diversas amperagens para diversas situações. Então, como eu disse, é importante você estudar uma instalação antes de você chegar metendo a mão e fazendo. Ou seja, como eu falei, eu deparo com diversas situações no dia a dia, né, de quadro disjuntor mal feito, né, sem qualquer proteção para o circuito e qualquer proteção para a própria casa. Ou seja, simplesmente a pessoa colocou o disjuntor lá, achou que tá bom, a amperagem está certa e por isso não ficou. O morador não entende nada, né, aceita, pagou um valor caro, absurdo e às vezes não protege nada, né? Se precisar, ou seja, ele está encrencado. Aterramento. Segundo a BNT, aterramento elétrico significa colocar instalações e equipamentos no mesmo potencial, de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja o menor possível, né? Sabemos que a eletricidade foi um dos fenômenos mais revolucionários de todos os tempos. Hoje a eletricidade é indispensável.
cada dia surge uma nova possibilidade através deste fenômeno e já se tornou essencial à vida humana. Qualquer profissional da área sabe o quanto é importante a segurança quando se fala em eletricidade. Ao realizar alguma instalação ou manutenção, além de assegurar o funcionamento seguro e adequado da instalação ou máquina a qual ele esteja fazendo manutenção, é importantíssimo assegurar sua própria segurança e a segurança das pessoas que usam e frequentam as instalações. E para tornar obrigatório algumas medidas para a proteção e segurança das pessoas e instalações que surgiram as normas técnicas. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especifica, entre outras medidas, para que as instalações elétricas sejam seguras e funcionem da melhor maneira possível. Ou seja, é importante, né, fazer o aterramento correto, né, com a instalação, para que não haja prejuízo, né, nem para você, nem para os próprios moradores da casa. Por isso é importante fazer as coisas da maneira correta. Aqui, né, continuando, o terra é o conector com diferença de potencial igual a zero. A diferença entre ele e o neutro é que ele não altera o seu valor por meio de sujeira. Ao contrário, por meio do terra, essas sujeiras são eliminadas, o que não permite que fuga de energia fique na superfície de aparelhos elétricos. Essas sujeiras são eliminadas para a terra, daí o nome. Ou seja, o fio terra ele tem que estar zerado, ou seja, não pode ter nenhuma energia passando por ele. Se alguma energia estiver passando por ele, alguma coisa está errada, pode estar havendo um curto-circuito, ou foi feita a ligação no lugar errado. Ou seja, nele tem que estar zerado de energia. O objetivo dele é somente descarregar energia na própria terra. Aqui nós temos aqui os componentes, né, de eletrodo de aterramento. Temos aqui o fio condutor, né, temos aqui o conector e a arte de cobre, né, aquela que é colocada na terra, onde a energia vindo do fio terra, né, encontra, né, o conector e a arte, e a energia é descarregada na terra. Aqui o esquema de montagem de sistema de proteção, né? Aqui vamos ver aqui a proteção, o sistema de proteção usando o TPS, o DR, o disjuntor e o aterramento. Aqui está um quadro disjuntor, né, onde você vê um disjuntor geral, 3 TPS, né, um DR e 2 disjuntores, né, que vai ser os disjuntores do circuito de tomada e o disjuntor do circuito de lâmpada. Aqui está entrando com 2 fios fase, né, que é a instalação 220, um fio neutro e um fio terra, onde o fio fase ele vai estar passando primeiramente pelo DPS e pelo DR antes de chegar no disjuntor que vai para o circuito. Igualmente o fio neutro ele passa por um dos DPS, né, e pelo DR antes de ir para o circuito. Igualmente o terra, além de passar pelos DPS, ele também vai para o circuito, ou seja, fazendo assim toda a proteção. Ou seja, o DR ele está ligado entre o fase e o neutro, e o DPS entre o fase e o aterramento. Observa bem nessa montagem aqui, para que quando você for fazer a instalação de um sistema desse, você entenda como que é feito, como que é colocado cada fio, né, nesse tipo de equipamento. Como também agora, esquema de montagem de quadro disjuntores, né? Como foi a pergunta lá no início, né, se você sabe fazer a instalação de um quadro disjuntor, colocar o disjuntor de maneira correta, de maneira que todo o circuito fica protegido, né? Aqui você vai ver um esquema, né, de como que é montado um quadro disjuntor. Aqui não tem um DPS, nem um DR, mas tem um aterramento. E nós temos aqui um disjuntor geral, né, 220, e temos outros 7 disjuntores, sendo 3 bipolar e 4 monofásicos. Temos o fio neutro e o fio terra. Vimos que o fio fase primeiramente passa pelo disjuntor geral, e do disjuntor geral ele é distribuído para os demais disjuntores. Ou seja, o geral ele tem a função de proteger todos os demais circuitos. Se eu desligo o geral, eu corto a energia de todos os demais circuitos. Mas se eu desligar um desses disjuntores aqui, seja monofásico ou um dos bifásicos,
né? Só vou cortar a energia daquele circuito. O resto vai estar tudo alimentado com energia. Ou seja, preste bem atenção, né, na instalação, né, nesse esquema aqui, para que você possa estar montando o quadro disjuntor de maneira correta, de maneira que de fato protege a instalação e protege a casa. Não somente fazendo assim, mas fazendo o dimensionamento para que possa colocar o disjuntor na amperagem correta, né? Como eu falei, um dos erros que muita gente comete é colocar o disjuntor com a amperagem que acha normal. Eu já vi instalações onde o disjuntor geral, a amperagem do disjuntor geral é menor do que a amperagem dos disjuntores que ele deveria estar protegendo. Ou seja, totalmente contrário, né, do que é normal. Ok? Agora nós vamos fazer agora usar o simulador